Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver um teorema que é um dos teoremas mais importantes na matemática. Hoje nós vamos ver o teorema que revela então qual é o comportamento da natureza, tudo bem? Este é o teorema central do limite e nós vamos ver agora como ele funciona. Como nós sabemos, existem muitas variáveis aleatórias agindo em todos os sistemas a todo momento. Elas estão corrompendo os nossos experimentos, os nossos dados, atrapalhando as nossas conclusões. E nós simplesmente não temos maneiras de impedir que elas façam isso, tudo bem? Mas nós temos como atenuar o efeito delas. E para atenuar o efeito delas, nós precisamos então de filtragem. Filtragem é a nossa maneira, então, de reduzir a influência dessas variáveis aleatórias. Tudo bem? Mas como existem muitas variáveis aleatórias, significa que nós teríamos que, então, conhecer todas e fazer um filtro específico para cada uma delas. Como você já percebeu, isso é impraticável. Tudo bem? Porém, um grupo de pessoas muito importantes estudou esse problema ao longo dos séculos, tudo bem? E eles viram que existia um certo indício e concluíram, então provaram que isso acontece na realidade. Existe um comportamento unificado das variáveis aleatórias. Por mais diferentes que elas sejam umas das outras, existe um comportamento no núcleo de cada uma delas que é comum para todas, que é justamente o comportamento de uma gaussiana, ou seja, a função densidade-probabilidade normal. Ela está dentro de cada uma das variáveis aleatórias que existem. E esse é um dos conceitos mais importantes, uma das descobertas mais importantes que nós tivemos. Veja bem, se nós temos um comportamento unificado dentro de cada variável aleatória, nós não precisamos mais fazer filtragem individual de cada uma delas. Nós podemos tratar todas elas por meio deste comportamento que está dentro delas, que é a distribuição normal ou gaussiana, tá? Este é o poder desse teorema. É ele que mostra como nós devemos tratar a natureza. Tudo bem? Bom, então o teorema central do limite nos diz que existe um comportamento unificado dentro de todas as variáveis aleatórias. Não é isso? Bom, como é que isso funciona? O que se diz, na verdade, é o seguinte, que seja lá qual for a variável aleatória, ela pode ser a mais distinta possível, a média das médias dessa variável aleatória converge para uma gaussiana. Tudo bem? Mas o que é, então, a média das médias? Como é que a gente obtém esse comportamento? Bom, e para isso, então, nós vamos utilizar uma das duas grandes distribuições que nós vimos, que é a distribuição uniforme. Veja bem, a distribuição uniforme ela não tem absolutamente nada a ver com uma gaussiana em termos de formato. Na verdade, uma é constante, né, e a outra é uma gaussiana, tá? Então, como é que nós vamos descobrir que dentro da uniforme existe uma gaussiana? Tudo bem? E para isso, nós vamos utilizar, então, o dado, tá? O dado, que é o exemplo que nós temos usado aí como variável aleatória uniforme, ele vai servir para a gente mostrar, então, o teorema central do limite. Para isso, nós vamos, então, construir eventos aleatórios com sorteios de dados por cada evento. Como você sabe, um evento aleatório ele é uma quantidade de sorteios de uma variável aleatória. E essa quantidade de sorteios pode ser desde um só até quantos você quiser, tá? Então, o evento aleatório pode ter desde um sorteio de dado a 10, 20, 30 sorteios de dados. Tudo isso vai ser, então, um evento aleatório. Tudo bem? Mas o mais importante, então, é o seguinte. Do dado, nós já temos aí uma informação muito importante, né? Nós aprendemos a calcular qual é a esperança, tá, do dado.
A esperança do dado, ela é fácil de calcular, está aparecendo aí para você, porque ele tem um número finito, né, de estados e nós sabemos a probabilidade de todos esses estados, não é verdade? Então é 3,5 aí a esperança do dado. Mas digamos que nós não soubéssemos qual é a esperança do dado, tudo bem? Como nós podemos descobrir, então, a esperança de uma variável aleatória se nós não tivermos o meio de fazer o cálculo explícito dessa esperança, do modo como nós tínhamos para o dado, por exemplo? E se nós não tivermos isso, ainda assim dá para descobrir a esperança dela? Dá sim, e esse é o teorema central do limite, tá? Então veja bem, nós vamos fazer então eventos aleatórios, tudo bem? De sorteios de dados. E nós vamos escolher então, bom, você pode escolher quanto você quer aí na sua casa, depois você pode fazer outros experimentos, tá bom? Mas para te mostrar aqui, nós vamos fazer com 10, tá? Sorteios de dados por evento aleatório, tá bom? Então veja bem, tá aparecendo aí o exemplo do primeiro evento aleatório. Então eu joguei esse dado 10 vezes, anotei, né, os 10 resultados que saíram e por acaso saiu, né, por pura sorte, né, saiu esses números aí. Aí eu vou lá e calculo a média deles, média aritmética, tudo bem? E aí nós vemos que a média deu 4,2. Bom, nós sabemos que a média verdadeira, né, dos dados é 3,5. Então essa média aí saiu ruim, tudo bem? Mas veja bem, tá? Só saiu isso daí por pura sorte, tá? Então um evento aleatório não quer dizer nada sobre, né, uma variável aleatória, tudo bem? Só que nós vamos fazer isso mais uma vez. Então nós vamos fazer um segundo evento aleatório. Então eu vou jogar lá o meu dado 10 vezes, vou anotar todos eles, e aí, que são esses daí que estão aparecendo para você, e aí eu vou fazer a média desses dados. E a fazer a média saiu 3,6 desse segundo evento aleatório. Bom, 3,6 é bem melhor do que a média anterior, não é verdade? Mas, de novo, foi por pura sorte, tá? Então, um evento aleatório isolado não quer dizer nada sobre a nossa variável. Porém, né, quando eu faço a média dessas duas médias, lembra? Média das médias? Então, eu vou pegar essas duas médias que eu calculei e vou tirar a média delas. Então, a média delas foi para 3,9. Tudo bem? Bom, nós temos poucos eventos aleatórios, mas você já entendeu o que vai acontecer aqui, tá? Nós vamos repetir esse processo inúmeras vezes, tudo bem? Então, para um terceiro evento aleatório, eu joguei meu dado 10 vezes ali, apareceram esses números, cuja média é 2,5. Fraquíssima essa média, na verdade? Mas lembra, ela só apareceu assim por pura sorte, tá? E um evento não quer dizer nada. Mas quando a gente faz essa média com a média dos outros, a média das médias, aí a gente converge para 3,43. Veja como já está aparecendo, como já está emergindo a média verdadeira desse grupo de dados. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos coletar uma quantidade massiva, né, de eventos aleatórios, tudo bem? E cada evento aleatório vai ter a quantidade de sorteios que você escolher, tá? Você faz a média de cada um desses eventos aleatórios e vai fazendo a média das médias, tá? E aí nós vamos então ver que esta média das médias vai convergir justamente para, não é, a esperança verdadeira da nossa variável aleatória. Esse é o teorema central do limite. E veja bem, não é? Nós vamos visualizar então o teorema central do limite, tá, por meio de uma simulação. Eu vou deixar ela aqui para vocês então, tá? E nós vamos observar então nessa simulação três coisas. O primeiro gráfico vai mostrar o histograma, né, dos nossos sorteios, ou seja, né, ele deve convergir então para a função densidade e probabilidade da nossa variável, que é diferente de uma gaussiana. Tudo bem? O segundo gráfico vai mostrar então a evolução desta média das médias. Tudo bem? E o terceiro gráfico vai ser justamente o quê? Né? O histograma das médias das médias. Então, cada média que surgir ali, eu vou fazer um histograma com todas elas. Será que esse histograma vai convergir para a mesma distribuição da variável?
ou ele vai convergir para uma outra distribuição importante na natureza? Pois muito bem, nós fizemos 3 eventos aleatórios. Isso não é nada, tudo bem? Vamos aumentar esse número aí, vamos ver a evolução disso. Então, ao fazer 10 eventos aleatórios, nós temos aí então o primeiro gráfico, que é o histograma da distribuição, tá? Bom, ainda não dá para ver nada, tudo bem? São só 10, ainda é pouco. O segundo gráfico, evolução da média das médias, ainda não mostra nenhuma estabilização, tá? Então nós não conseguimos concluir nada a respeito. E o terceiro gráfico é o histograma agora da média das médias. Então eu vou pegando essas médias que vão aparecendo e vou colocando elas, tá, no histograma. E aí você vê que não tem nada para se dizer ainda, tá? Então é pouco. Vamos aumentar. Vamos para 100 repetições, ou seja, 100 eventos aleatórios. Então a gente vê ainda, né, que o histograma não convergiu para nada de interessante, tá? A média das médias, a gente vê que, bom, né, ainda oscila bastante ali, não dá para concluir nada a respeito, tudo bem? E o histograma, como você pode ver, não quer dizer nada, né? Ele não nos diz nada ainda. Mas vamos continuar. Força, galera, tá? Então vamos para 1000 eventos aleatórios. Bom, depois de 1000 eventos aleatórios, já começa a ter uma noção do que está acontecendo, né? Ali tá tendendo, a gente vê, né, que está tendendo ali para uma coisa mais ou menos igualitária, tá? O segundo gráfico, que é a média das médias, a gente vê ali que a partir mais ou menos do passo 300, mais ou menos ali, tá? A gente convergiu, então, para 3,5 ali, e aí permaneceu ali, claro, oscilando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, claro, né? Mas a gente evoluiu, então, para uma certa estabilização em 3,5. E quando a gente vê o histograma da média das médias, bom, então nesse caso aí não dá para ver nada ainda, né? Não dá para concluir nada. Porque 1000 repetições, claro, né? É pouco ainda. Vamos mais longe. 10.000 repetições, ou seja, 10.000 eventos aleatórios, tá? Então a gente vê aí que o primeiro gráfico é o histograma, né, na nossa distribuição. Então a gente já vê que ele convergiu para uma coisa igualitária para todas as opções possíveis, né? A gente vê então que, né, todos os 6, né, números do dado foram mais ou menos sorteados uma mesma quantidade de vezes. Então é uma distribuição uniforme. Segundo gráfico, a gente vê já que convergiu de fato, né, para 3,5, que é a esperança verdadeira do dado, aí dali não saiu mais. Então estamos estabilizados ali em 3,5. Nós já sabemos qual é a esperança, tudo bem, desta variável aleatória, tá? E ao ver a terceira figura, tá, nós vemos então agora claramente, nós convergimos então, tá, para um comportamento, tá, que nós possamos distinguir bem, tá? Então nós estamos vendo aí claramente uma gaussiana, tudo bem? E se a gente continuar adicionando mais e mais dados, a gente vai perceber que estes formatos que a gente chegou no final das contas não vão se alterar mais, tudo bem? Então a distribuição da variável aleatória que nós estamos usando, ela realmente vai ser uniforme, ela vai permanecer uniforme, a média vai continuar estabilizada em 3,5 e o histograma da média das médias vai continuar sendo, não é, uma gaussiana. Então isso vai ficar cada vez mais reafirmado, os 3 comportamentos, tudo bem? E por meio, tá, dessa distribuição gaussiana, nós temos inclusive como calcular seu segundo momento, que é justamente o quê? Né? Seu desvio padrão, não é? Que é a raiz quadrada da variância. E o desvio padrão vai ser simplesmente o desvio padrão de todos os sorteios dividido pela raiz quadrada do número de elementos que existem por evento aleatório, tá bom? E aí nós podemos ver, então, que nós convergimos para um comportamento bastante interessante. Sabe por quê? Pelo seguinte, tá? Nós vimos que a variável aleatória uniforme, o formato dela é justamente esse uniforme, não tem nada a ver com uma gaussiana. Mas nós podemos identificar que dentro desta variável aleatória existe uma gaussiana, tá? Que é a média das médias. E é justamente este, então, o teorema central do limite.
Existe uma gaussiana dentro de toda variável aleatória. E isso é fantástico, porque a partir de agora nós não precisamos mais tratar individualmente cada uma das variáveis aleatórias, até porque existem infinitas e nós não conhecemos todas, mas podemos tratar todas elas por meio desta natureza intrínseca que todas têm dentro de si, que é uma gaussiana dentro de si. Então, a partir de agora, os filtros que nós vamos construir serão gaussianos. Tudo bem? E essa é a grande força, tá, desse teorema, o teorema central do limite. É ele que nos permite, tá, resolver os problemas estocásticos, tá, de uma maneira bem mais simples do que nós teríamos que resolver. Tudo bem? Então, a partir dele, ele vai ser a base para todos os filtros, né, que nós vamos desenvolver aqui. Bom, pessoal, esse foi o teorema central do limite. Eu espero que você tenha visto quão interessante e importante ele é. Ele é o resultado do trabalho de diversas pessoas ao longo dos séculos, tá? Para que elas pudessem nos dar, então, esta conclusão e, a partir dela, nós possamos construir cada vez mais, né, a ciência. Tudo bem? Bom, então, por hoje é só. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.